Como criaram a capoeira se os negros escravizados não tinham tempo? Tem uma pergunta que nunca saiu da minha cabeça, e por muito tempo ela ficou ali, me atormentando como um sussurro no escuro. Como é que uma arte tão bonita, tão forte, tão cheia de liberdade, nasceu dentro de um sistema feito para sufocar, matar e apagar tudo isso? Se os negros escravizados não tinham tempo, se eram vigiados, se viviam acorrentados, como é que conseguiram criar algo tão complexo, tão vivo, tão brasileiro? No começo eu achava que talvez fosse invenção, uma romantização da história, que a capoeira tinha surgido depois, com calma, com estudo. Mas eu estava completamente enganado. E, quando descobri a verdade, tudo fez sentido. Hoje eu entendo que a capoeira não nasceu apesar da escravidão. Ela nasceu por causa dela. Imagina viver acorrentado, longe da sua terra, sem a sua língua, sem o seu povo. A única coisa que te resta é o seu corpo. E foi com o próprio corpo que eles resistiram. A capoeira nasceu da urgência, da necessidade de se defender, mas também da vontade de manter viva uma cultura que estava sendo esmagada todos os dias. Eles esconderam a luta dentro da dança, disfarçaram o ataque no sorriso, camuflaram a fuga no ritmo do corpo. Quando sambavam, treinavam. Quando cantavam, se comunicavam. Quando gingavam, planejavam. Os senhores viam corpos se mexendo. Achavam que era só uma brincadeira, mas por trás daquilo tudo havia estratégia, havia sobrevivência, havia liberdade querendo nascer. Nos poucos momentos de folga, nas noites escondidas, nas brechas do sistema, os movimentos iam sendo passados. Um gesto aqui, uma cantiga ali, um jogo ali no fundo do quilombo. Era o nascimento de algo poderoso, disfarçado de coisa pequena. A capoeira era um código, um segredo compartilhado nos olhares, nos corpos, nos toques do berimbau. E mesmo sem tempo, mesmo com fome, mesmo com dor, eles criaram. Eles não pediram permissão, eles improvisaram. E o mais bonito, a capoeira não foi inventada de uma vez. Ela foi surgindo aos poucos, crescendo como raiz que fura o cimento. De dentro da opressão, nasceu uma arte. De dentro da dor, nasceu um caminho. Ela era mais que defesa. Era memória, era fé, era coragem. E quando você vê uma roda de capoeira hoje, o que está ali não é só movimento. É uma história inteira sendo contada com o corpo. É um povo dizendo: nós ainda estamos aqui. E aquela dúvida que me acompanhou por tanto tempo se respondeu sozinha. A pergunta não era como criaram a capoeira sem tempo. Era como é que eles conseguiriam sobreviver sem ela. Mas a história da capoeira não parou ali. Ela não ficou nas senzalas, nem morreu com o fim da escravidão. Quando os negros foram libertos, eles foram jogados nas ruas, sem nada. A sociedade não os acolheu, e a capoeira, assim como eles, continuou sendo marginalizada. Durante anos, ela foi proibida. Praticar capoeira podia levar alguém à cadeia. Os mestres eram perseguidos, as rodas vistas como coisa de vagabundo. Mas mesmo assim, ela resistiu. Nos becos, nos cantos escondidos, nas periferias, a roda continuava girando. Os corpos continuavam se movendo, como quem se recusa a morrer. E então surgiram os mestres que mudaram tudo. Pessoas que entenderam que aquela arte não podia desaparecer. Mestres que criaram escolas, que passaram os ensinamentos, que transformaram a capoeira em símbolo de resistência e orgulho. Com o tempo, ela foi conquistando espaço, saiu da ilegalidade e ganhou as ruas, os centros culturais, os projetos sociais. Hoje, a capoeira é patrimônio, não só do Brasil, mas da humanidade. Ela está nas escolas, nas academias, nos palcos, nas universidades e mais do que isso, ela está em todo o mundo. Em Salvador, em São Paulo, em Londres, em Tóquio, em Nova York,
Onde houver alguém disposto a aprender, há um mestre ensinando, há uma roda girando, há um berimbau tocando. A capoeira virou linguagem universal. Ela educa, une, fortalece. Em muitos lugares, é usada como ferramenta de transformação social. Crianças que vivem em áreas de risco encontram na capoeira disciplina, foco e identidade. Jovens que nunca ouviram falar de África começam a compreender sua origem através dela. Idosos voltam a se mover. Pessoas com deficiência se adaptam ao ritmo. Porque a capoeira é para todos. E ela não parou de evoluir. Hoje existem estilos diferentes. Formas diferentes de jogar. Capoeira Angola, mais próxima das raízes africanas, mais estratégica, mais baixa, mais simbólica. Capoeira regional, mais ágil, mais acrobática, mais moderna. Algumas escolas misturam elementos de dança, de teatro, de artes marciais, e tudo isso é capoeira. Porque ela nunca foi estática. Ela é movimento, é corpo em constante transformação. E ainda tem quem critique, dizendo que ela perdeu a essência, mas não perdeu. Ela se adaptou, como sempre fez. Desde o início, a capoeira se molda para sobreviver. E nessa adaptação, ela cresceu, floresceu, se espalhou, mas nunca esqueceu de onde veio. A roda ainda honra os ancestrais. O canto ainda carrega os nomes dos mestres antigos. O berimbau ainda comanda. O respeito ainda é a base de tudo. A capoeira de hoje é filha direta daquela primeira ginga escondida no mato, daquele primeiro chute disfarçado de dança, daquela primeira roda feita à luz da lua, em silêncio, com medo. E é por isso que ela emociona. Porque quando dois corpos se enfrentam sem se machucar, com arte, com ritmo, com respeito, é como se os ancestrais estivessem ali também, sorrindo e dizendo: conseguimos! A capoeira que nasceu da dor, hoje cura. A que nasceu da prisão, hoje liberta. A que nasceu da urgência, hoje é escolha. E isso ninguém pode tirar dela. Da próxima vez que você passar por uma roda, não veja apenas uma dança ou uma luta. Veja ali um milagre, veja resistência, veja história, veja fé, veja tudo que sobreviveu quando ninguém achava que seria possível. A capoeira não é só uma arte. Ela é a memória viva de um povo que se recusou a desaparecer.